Olá pessoal, tudo bem? As redes sociais podem ser usadas para a edificação de muitas pessoas por meio de vídeos e mensagens, mas precisamos tomar muito cuidado com aquilo que falamos e fazemos. Dar um mau testemunho nas redes sociais é algo que pode impactar muitas pessoas. Alguns jovens e adultos estão usando as redes sociais para satisfazerem os seus desejos e vontades por meio de fotos sensuais e danças estranhas, que não traz edificação nenhuma para ninguém. Eu não estou dizendo que você não pode se divertir e postar vídeos e fotos nas redes sociais. O grande problema é o exagero e a falta de bom senso, porque precisamos entender que o nosso corpo não é um manequim para ficar exposto para todo mundo ver. Mas, infelizmente, algumas pessoas não pensam assim. E alguns jovens e adultos estão usando essas redes sociais apenas para se divertir e nada mais do que isso. O pastor Paulo Júnior disse algo que eu preciso concordar, que essa é a pior geração de cristãos de todos os tempos. Nós somos a pior geração de cristão de todos os tempos. Vivemos na pior geração de todos os tempos. E eu estou falando sobre isso porque recentemente eu publiquei um vídeo no Instagram do canal Pregando as Escrituras, onde mostrava um satanista dando uma lição de moral em alguns jovens intitulados cristãos que estavam dançando uma música no ritmo do funk. E isso chamou a atenção desse homem que afirmou que essa tática é um meio de alcançar outras pessoas. Mas, segundo ele, essa tática não é válida. Nós chegamos em um nível que um satanista tem que nos ensinar de como sermos cristãos e de como devemos agir diante desse mundo. Vamos assistir o vídeo e depois vamos comentar sobre esse assunto. Sai de costa, Jesus vai na frente enquanto nós vamos. Deus e Marco de Deus. Show Satanás. Quando eu penso que eu já vi de tudo, eu vejo agora o funk cristão, o funk de Jesus. E isso é uma tentativa medonha, mostra até um desespero das igrejas em tentar arrebatar esse público jovem, esse público adolescente, essas crianças, através do funk, que se tornou um ritmo popular, mas não tem nada a ver com o cristianismo. Vamos falar aqui sobre a origem da batida do funk. O funk brasileiro, o funk carioca, ele não tem muito a ver com o funk dos Estados Unidos, que é uma mistura entre os elementos do soul, do R&B, do jazz. O nosso funk ele é caracterizado pela predominância da batida, e essa batida sincopada, ela vem de cultos de matrizes africanas, que existiam nos morros cariocas durante a década de 70 e 80, e é onde os DJs, os primeiros DJs de funk, se inspiraram para criar essa batida. As favelas cariocas são riquíssimas nesse pluralismo religioso, e os primeiros DJs do funk beberam destas águas, desse ritmo, desse batuque, que era realizado nas engírias das casas de umbanda em candomblé, em louvor aos inquices, vuduns e orixás. Pois é, esse famoso tum-tá-tá, tum-tum-tá, tum-tum, vem do Congo de Ouro, vem do Alujá de Xangô, vem de diversos ritmos tribais que fazem honra aos deuses pagãos da sua cultura africana. Portanto, meu amigo crente, oriente-se ou troca de religião. Antes de falar sobre essa prática, precisamos entender o contexto. Hoje em dia virou moda copiar as músicas do mundo e fazer uma adaptação para o gospel. Por exemplo, essa música que eles estavam dançando não é de origem cristã, e sim do funk proibidão, que faz apologia ao sexo e às drogas. Deixa eu ler só um trecho da música original que diz o seguinte: tu joga pra trás, tu encosta, DJ do baile te sarra a pi... Eu não vou falar essa palavra porque é uma palavra promíscua. Aí alguém teve a brilhante ideia de copiar essa música e fazer uma adaptação para o meio gospel, para atrair o máximo de pessoas para dançar ao som de um funk gospel. Agora veja como ficou essa versão no ritmo do funk gospel.
Chuta Satanás, sai nem encosta. Sai nem encosta. Jesus vai na frente enquanto nós oramos. Deus e Marco. Marco e Deus. Chuta Satanás, sai nem encosta. Vocês estão entendendo a gravidade? Alguns cristãos estão usando músicas que falam sobre sexo e prostituição e estão fazendo uma adaptação com o objetivo de aproximar os jovens e adultos da presença de Deus. Será que estamos tão mundanos assim? Como que chegamos a esse nível de loucura e insensatez? Agora vamos falar sobre o comentário do satanista que repudiou a atitude daqueles jovens. Eu concordo com ele quando se trata do funk. Realmente, tem uma rede social que está fazendo um grande sucesso por aí com esse ritmo. E muitas pessoas entraram nesse ritmo. E alguns evangélicos estão usando as coisas que estão fazendo sucesso para conseguir alcançar muitas pessoas. Mas eu não vejo nenhuma edificação em pegar músicas que fazem apologia ao sexo e às drogas e fazer uma adaptação para o meio gospel, na intenção de alcançar os jovens e adultos que estão nas redes sociais. Porém, essa tática não é bíblica. Eu não vejo Davi se envolvendo com os filisteus e usando as canções profanas deles para alcançar outros povos. Eu não vejo Jesus se envolvendo com as músicas do Império Romano na intenção de alcançar os povos pagãos daquela época. Eu também não vejo o apóstolo Paulo escrevendo uma carta dizendo: façam uma adaptação das músicas e das culturas desse mundo para a edificação daqueles que os ouvem. Mas antes eu vejo a Bíblia dizendo: não amem o mundo jaz no maligno. Quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Essas são as exortações que a Bíblia nos traz. Referente ao ritmo, precisamos tomar muito cuidado, principalmente se tratando de ritmos intensos que levam as pessoas a se mover na intenção de apenas dançar sem finalidade nenhuma. Já imaginou tocar um funk gospel em uma igreja onde tem muitas pessoas idosas? Você acha adequado? É claro que não. Então, esse ritmo não é apropriado para um culto público. Do jeito que está indo as coisas, daqui a pouco teremos músicas ao ritmo de candomblé nos cultos. Essa tentativa de tentar alcançar as pessoas através desses ritmos tem feito com que a igreja se torne uma prostituta, usando as artimanhas do mundo na intenção de evangelizar ou atrair esses jovens e adultos. E esse método nunca foi ensinado nem por Jesus, nem pelos apóstolos. Depois, eu vi um vídeo de uma moça se justificando dizendo que os cristãos devem se divertir. Mas quem disse que isso é proibido? Deus não nos fez como robôs. Deus nos deu sentimentos e precisamos expressar aquilo que sentimos. Mas devemos fazer isso com sabedoria e prudência. Ficar se lambuzando com a cultura do mundo e ainda tentar levar isso para a igreja é algo repugnante e antibíblico. Uma coisa é você se divertir com as coisas certas. Outra coisa é você se divertir com as coisas erradas. Por isso que é necessário maturidade espiritual para saber tomar essas decisões. Essa forma de atrair as pessoas com as coisas do mundo é conhecida como ponto de contato. Ou seja, vamos pegar um assunto ou algum exemplo do mundo para tentar alcançar o máximo de pessoas. Essa forma pragmática está alcançando pessoas interessadas na diversão e no bem-estar e não em Cristo. Será que é tão difícil de entender que essa prática não é bíblica? A nossa geração está passando por um momento delicado e precisamos orar por isso. Vivemos em um tempo onde pessoas de outras religiões estão nos ensinando de como devemos se comportar diante da sociedade, pois algumas pessoas cristãs não estão sabendo se comportar diante desse mundo. Isso é uma vergonha e não podemos mais viver dessa maneira. Há muito tempo atrás,
Quando alguém dizia que era cristão, muitas pessoas já mudavam o seu comportamento, seja na fala ou no modo de agir, pois respeitavam aquelas pessoas que se diziam cristãs. Mesmo não concordando com a religião cristã, essas pessoas respeitavam aqueles que seguiam a Cristo. E D.L. Moody disse algo muito interessante: se Cristo estiver em sua casa, os vizinhos logo perceberão. Porém, hoje em dia, está difícil saber diferenciar quem é cristão ou não, pois estamos tão envolvidos com as coisas do mundo que parecemos como ímpios. E por último, eu deixo esse versículo bíblico. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.